Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 3 do módulo 4, Sistemas Não Lineares. E nessa aula então a gente vai ilustrar com alguns exemplos numéricos os conceitos matemáticos vistos na aula passada. Então se você não viu a aula passada, vai abrir um card aqui em cima. Sugiro que você dê uma olhadinha porque a gente vai em cima desses conceitos, dessas notações, vai ilustrar isso com exemplos numéricos, tá? Então, primeiro ponto aqui, pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Primeiro ponto aqui é a gente definir o nosso sistema não linear. A gente vai definir ele como vai ter uma função f grande de x, que vai ser composta de duas equações não lineares. Primeiro tem a f de 1, que depende de x1 e de x2, e também tem uma f de 2 que depende de x1 e de x2 aqui, tá, pessoal? Para você obter aí o seu equacionamento não linear. Então, o que acontece? Em cima dessa f de x, eu quero saber qual que é a matriz jacobiana j de x. Né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer nabla f1 de x e nabla f2 de x. Então, o que significa isso? Eu vou pegar a primeira linha e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, e vou calcular a derivada parcial da função não linear 1. Né? Ok? Muito bem. Então, para essa primeira linha, eu vou calcular a derivada parcial em relação a x1 e a derivada parcial em relação a x2. Tá? Então, vamos fazer essa conta agora. Eu vou pegar essa função f de 1 e vou fazer a derivada parcial em relação a x1. Lembrando aí que derivada parcial, pessoal, é o seguinte. Quando eu faço a derivada parcial em relação a uma variável, as demais variáveis são fixadas como constantes. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse cara daqui vai aplicar a regra da potência, que é 3x1 ao quadrado. Então, tá aqui, ó, 3x1 ao quadrado. Legal. Agora, esse segundo termo aqui, o x1 vai ser derivado e vai virar 1. Esse cara vai virar 1. Então, vai ficar menos 3, 1, vezes a constante, que é o x2 ao quadrado. Está aqui, ó, menos 3x2 ao quadrado. Legal. Calculei esse termo. Bacana, que é a derivada parcial de f de 1 em relação a x1. Agora eu vou calcular esse outro aqui, que é a derivada parcial do f de 1 em relação a x2. Então, esse x1 aqui vai cair fora, vai ser constante derivada em relação a x2 é zero. A variação que essa variável tem em relação a x2 é zero. Agora aqui eu vou aplicar a regra da potência de novo. Toma a potência, vai virar menos 6, e esse cara é constante x1, vezes x2 elevado a 2 menos 1. Né? Você tem que reduzir 1 na potência. Então, vai ficar menos 6x1, x2. Tá legal? Ok, então finalizamos esse pedaço. Para fazer a segunda linha, eu tenho que calcular a derivada parcial de x1 e x2 em relação à função não linear 2. Né? Então, essa função 2 aqui, veja que aqui, quando eu derivar em relação a x1, vai tombar o expoente, vai virar 6x1 vezes x2. Está aqui, ó. E esse cara aqui, em relação a x1, dá zero. Então, não coloca ali. Agora, quando eu fizer a derivada parcial do f de 2 em relação a x2, esses dois termos vão continuar. Esse aqui vai ficar menos 3x2 elevado a 2, está aqui. E, finalmente, esse outro pedacinho, esse cara é uma constante, vai ficar 3x1 ao quadrado, vezes a derivada de x2 em relação ao x2, que é 1. Então, vai ficar 3x1, não tem nada aqui de x2, né? Porque virou, com a derivada ficou 1, multiplicou por 1 aqui. Tá? Então, também calculamos esses dois termos e com isso a gente tem a matriz jacobiana. Vocês reparem que aí é um grande esforço, né, pessoal, de fazer o cálculo, de encontrar a jacobiana. É bastante, enfim, normalmente dá bastante trabalho chegar na expressão correta da matriz jacobiana. Lembre-se disso porque isso é uma das coisas que dá mais trabalho você chegar e depois isso tem um certo impacto lá na frente, tá? Eu vou fazer agora então, pessoal, para a gente poder entender melhor a complexidade de achar soluções para sistemas não lineares. Eu vou fazer um código em Python que faz o gráfico das soluções desse sistema não linear, tá? Então eu vou fazer passo a passo com vocês aqui, ao invés de só mostrar o código, vou deixar lado a lado aqui com o meu Colab. Já tenho o meu Colab aberto aqui para essa aula. Lembrando que esse código também vai estar na descrição do vídeo. E caso você queira, você pode, enfim, depois consultar esse código. Ou você pode fazer junto comigo, conforme eu falo aqui no vídeo, o código junto. É legal para você aprender
Também é um aprendizado bem interessante do ponto de vista de programação. Então a gente vai precisar da biblioteca NumPy e da Matplotlib para poder fazer os nossos gráficos, tá? E aí o que acontece, pessoal? Eu vou usar um truque aqui, porque ou eu uso equações paramétricas, ou eu uso o que eu estou fazendo agora aqui com vocês, tá? Que é esse truque que, enfim, serve para visualizar essa função de duas variáveis, né? No espaço bidimensional. Enfim, tem um certo truque aqui, tá? E aí o que acontece agora aqui, ó? Vou mostrar o seguinte, ó. Então agora eu já defini as variáveis x1 e x2 e eu vou fazer uma grade, né? Um mesh grid. Com essa grade eu teria algo tridimensional, mas eu não vou fazer um desenho tridimensional. Eu vou fazer uma projeção desse desenho tridimensional. Lembre-se aí, pessoal, que você tem x1, x2 e tem o valor da função. Então, com 3 variáveis, você teria que ter uma coisa tridimensional. Eu vou fazer um corte dessa figura tridimensional para a gente visualizar a figura, tá? Enfim, então aqui ó, eu vou fazer uso do contorno, né? Contour, para poder fazer a visualização adequada dessas figuras aqui, tá? Então a primeira equaçãozinha aqui é x1 ao cubo menos 3x1 vezes x1, né? Vezes x2 ao quadrado, tá? Mais um, tudo. Então aqui só deixa eu botar aqui mais um, pronto. Então agora para colocar um parâmetro nesse contorno, pessoal, eu vou botar uma curva de nível no nível 0 aqui. E agora eu vou botar uma cor azul. Deixa eu botar um zoom menos aqui para a gente poder enxergar, tá? Então, feita essa primeira expressão, pessoal, vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer esse desenho, tá? Aqui vai ficar... Eu vou mudar a expressão, né? Para ficar compatível com a segunda função agora, que vai virar 3x1 ao quadrado. Deixa eu só botar um parênteses aqui para forçar a operação e me certificar que primeiro ele vai fazer aqui. Embora ele tenha, enfim, ele faça precedência, né? Ele põe a potência primeiro, ele resolve a potência primeiro, mas eu estou garantindo aqui para que tudo dê certo, tá? E aqui ó, vai ficar x2 ao cubo menos 3x1 ao quadrado vezes x2. Ok. E aqui não tem um mais um. Tá? Muito bem. Então agora a gente vai botar vermelho aqui. PLT Grid. PLT Show. E aqui vamos nós. Então veja que eu estou mandando conectar lá no servidor. Estou fazendo todas aquelas operações para ver se meu código ele está inicializando ali, está correto, né? Então, aí, ele fez aqui, ó, né? Uma coisa interessante, na verdade, pessoal, é o seguinte, ele fez aqui, só que ele não botou cores diferentes, tá? Que seria algo interessante aqui para a gente poder visualizar melhor. Deixa eu ver só se eu consigo dar jeito nisso aqui. Vamos ver se funciona. Infelizmente aqui ele está com alguma questão aqui que ele não está conseguindo colocar cores, mas a ideia é a seguinte, pessoal. Aqui, depois eu vou colocar na descrição do vídeo o código correto que coloca as coresinhas bonitinhas, tá? Eu não sei porque aqui agora ele está dando esse problema, mas enfim, em princípio o código está correto aqui. Eu estou colocando as cores no jeito certo, tá? O que é importante aqui, ó? Vamos usar a figura então de referência, que é essa aqui, ó. O azul, né? O primeiro é a primeira função, é a f1, e o vermelho é a f2, tá? Então vocês veem que as soluções desses sistemas estão dadas aonde? Aonde tem a intersecção das curvas azuis com as vermelhas. Então eu não tenho uma única solução, eu tenho 3 soluções possíveis aqui que satisfazem esse sistema não linear. Então isso é uma outra coisa também do sistema não linear que é bastante, digamos assim, chatinha, que é você pode não ter uma única solução, né?
Embora lá em raízes também, a gente pode ter mais de uma raiz. Então, para onde ele vai convergir, dado um ponto inicial? Também é uma questão que envolve uma certa complexidade, tá? Eu vou mostrar um segundo exemplo aqui, pessoal, que é esse aqui, ó. Eu vou fazer o gráfico desse exemplo, tá? Então eu vou botar mais um código aqui, ó. Na verdade, vou copiar esse código que a gente acabou de apresentar. Vou botar mais um código aqui. E eu vou alterar o quê? Eu vou alterar a expressão que está associada a esse código aqui. Então eu tenho aqui x1 ao quadrado, tem a primeira função, mais x2 ao quadrado menos 2. Pronto. Aí agora a segunda função é x1 ao quadrado, né? Menos, vamos botar um menos aqui. Nem precisava desse parênteses, acho que fica mais fácil de entender sem o parênteses. Pronto. E aqui, ó, vai ficar x2 ao quadrado dividido por 9 menos 1. Pronto. Tá? E agora a gente vai então ver. Olha, aqui eu vou mostrar, vou me aproveitar da função colorida, né? Então veja o seguinte, pessoal, a primeira função é uma equação da circunferência, né? De raio raiz de 2, né? Então, o que acontece? Eu fiz o desenho aqui da circunferência, e isso aqui é a hipérbole. A segunda equação é uma hipérbole, que são os azuisinhos, né? E a intersecção, os pontos de intersecção são os pontos que satisfazem ambas as equações, portanto, são soluções do seu sistema não linear, tá? Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu fazer o desenho, que é uma coisa interessante para a gente poder, enfim, entender a complexidade de achar soluções em sistemas não lineares. Eu vou deixar na descrição do vídeo o código corrigido que coloca, que implementa corretamente as cores, tá bom? Essa versão colorida aqui vai estar então na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Para a próxima aula, a gente vai então, com esse arcabouço, com esse entendimento, começar a falar de método de solução, tá? Então, se você a gente já falou de nabla, já falou de cálculo da jacobiana, já falou aí um pouquinho de, olha, como é que você pode saber onde é que estão mais ou menos as soluções? Claro, para um sistema com duas variáveis, né? Se for mais de duas variáveis, aí fica mais complicado de visualizar. Então, próxima aula, pessoal, espero que vocês gostem. A gente vai começar a resolver, vai começar a propor a desenhar, né? Como é que um método de solução deve ser construído para resolver esse problema dos sistemas não lineares, achar a solução dos sistemas não lineares. Muito obrigado e espero vocês lá na aula 4 então, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau.